Bom, na aula de hoje a gente vai ver uma outra técnica probabilística de localização. Então, até o momento, quando a gente comentou sobre essa parte de localização, a gente mencionou inicialmente um jeito muito simples da gente fazer essa localização, baseado ali na odometria ou na navegação inercial, ou de maneira geral, o que a gente acabou se referindo ali como a técnica de dead reckoning. Quando a gente fala de dead reckoning, então, basicamente o que a gente está falando são daquelas técnicas, daquelas estratégias em que, a partir de uma posição inicial, a gente vai simplesmente fazendo algum tipo de integração de alguma informação que a gente tem ali. Por exemplo, no caso da odometria, né, a gente só vai simplesmente aplicando o modelo cinemático, considerando as velocidades que foram aplicadas. No caso da navegação inercial, a gente também faz essa integração a partir das velocidades angulares ou das acelerações. E a gente pode, inclusive, para já começar a ter algum tipo de modelo um pouco mais completo, aplicar modelos probabilísticos ali para o movimento. Mas o que a gente vê é que efetivamente nesse caso a gente sempre vai estar sujeito a um drift, porque como a gente viu nas outras técnicas mais avançadas, no caso único da odometria ou da navegação inercial, a gente não tem nenhum tipo de correção. Ou seja, no caso da odometria, né, navegação inicial, dead reckoning de maneira mais geral, a gente só vai fazendo a estimativa. E aí, na última aula, a gente falou, né, a gente começou a introduzir o conceito de localização relativa, de localização global, e a gente acabou introduzindo, né, nessa primeira aula que a gente viu, o filtro de Kalman. Então, no caso do filtro de Kalman, né, e quando a gente fala de localização relativa, a gente também se refere ao termo de position tracking, justamente porque a gente está fazendo um rastreamento da posição, primeiro porque a gente sempre vai precisar ter, né, informado, conhecida ali a posição inicial. E aí, essa posição inicial, como a gente está falando de uma localização relativa, ela vai ser relativa a um sistema de coordenadas local que a gente definiu ali. Então, geralmente, a gente vai começar essa posição inicial como se fosse o 0, 0, e a partir dessa posição a gente vai efetivamente fazendo o nosso cálculo ali. Então, diferente das técnicas mais básicas, quando a gente começa a introduzir o conceito probabilístico de maneira mais complexa, mais avançada, a gente passa a ter exatamente o que a gente chama da etapa de correção, da etapa de observação, baseado na observação a partir dos sensores. Então a ideia é justamente também, a gente vai continuar aplicando os nossos modelos probabilísticos de movimento, mas a gente também vai combinar isso com um modelo de observação. Ou seja, se eu estivesse nessa posição, o que eu deveria observar? E aí a gente vai usar essas duas estimativas, né, a partir da ação e a partir da observação, para a gente fazer uma fusão sensorial ali e melhorar a nossa estimativa combinada, que é basicamente o que a gente viu no filtro de Kalman. Já na aula de hoje e na próxima aula, a gente vai estar falando especificamente sobre localização global. Como a gente falou, na localização global, tanto na relativa quanto na global, sempre vai ser relativo a algum referencial. A diferença é que na localização global, a gente assume que a gente está falando de um referencial que é um referencial compartilhado, que é um referencial mais geral, que outros agentes, inclusive, poderiam até utilizar, né, aquele mesmo referencial para ter essa localização ali. Então, não é global simplesmente do globo terrestre, né, do mundo, mas é realmente de um referencial mais geral que a gente vai estar trabalhando e que geralmente é compartilhado e conhecido por várias entidades ali do nosso sistema. Uma das grandes diferenças que a gente vai ter quando a gente está falando da localização global é que, diferente da localização relativa, né, quando a gente faz um position tracking, na localização global, não necessariamente a gente precisa informar a posição inicial.
a gente pode também fazer, estimar, fazer um cálculo de qual é essa posição a partir das técnicas probabilísticas que a gente vai estar vendo. De maneira semelhante ao que a gente vai estar aplicando, né? Como a gente falou, todas as nossas técnicas probabilísticas, elas se baseiam muito, né, no filtro de Bayes, que a gente discutiu lá atrás. Então, a gente também vai ter uma estimativa que vai ser fortemente baseada na percepção do ambiente, e a gente vai ver o porquê, né? E aí, a grande pergunta que fica é justamente o que poderia nos ajudar aqui? E aí, como vocês já devem imaginar, a gente vai estar trabalhando com um mapa. Então, no nosso caso aqui, quando a gente fala de localização global, geralmente a gente está falando especificamente de uma técnica que é baseada em mapas. É claro que eu posso ter uma localização global que utiliza um GPS? Pode, né? Vai ser uma localização ali, geralmente relativa, né, a esse sistema de coordenadas que a gente vai estar usando ali, mas é um sistema de coordenadas global, literalmente, né? Então, quando a gente fala de localização global, na maioria das vezes a gente está se referindo à localização baseada em um mapa, certo? Então, quando a gente está utilizando essa localização baseada em mapas, ela é diferente de outros tipos de localização em que a gente faz uma estruturação do ambiente e a gente tem, por exemplo, sensores no ambiente que são usados para a gente localizar os nossos agentes. Por exemplo, quando a gente faz experimentos usando enxames de robôs, na maioria das vezes a gente tem uma câmera de topo que faz a localização de todos aqueles agentes num determinado ambiente. No nosso caso aqui, a gente vai estar especificamente focando no caso em que o meu robô ele tem que ser autocontido. O que é isso? A gente vai se localizar exclusivamente utilizando apenas sensores que estão no próprio robô. A gente não vai ter nenhum tipo de sensor externo que ajuda ele a fazer essa localização. Mas é claro que a gente vai ter características, né, outros marcos, outras coisas no ambiente que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa localização. E como a gente falou, quando a gente está utilizando um mapa, a gente não precisa, a gente pode informar uma possível posição inicial, mas a gente não precisa, justamente porque a gente pode tentar fazer essa estimativa de localização também a partir desse mapa aí que a gente vai estar usando. Como a gente falou, quando a gente mencionou, né, o problema de mapeamento, a gente vai ter diferentes representações para o nosso ambiente. Então, a forma como a gente representa o nosso ambiente, ele também vai estar diretamente associada à forma como a gente vai conseguir representar a posição do nosso robô naquele certo ambiente. Então, a gente viu alguns exemplos, né, bem claros ali de diferentes representações do ambiente. A gente pode ter representações que são mapas métricos contínuos, que são a representação mais detalhada, né, do nosso ambiente. A gente pode ter representações mais discretizadas ou num nível até mais alto, os mapas topológicos, como a gente discutiu, né, que são representados ali a partir de grafos. Como a gente também pode ter outros tipos de representação. Por exemplo, uma representação visual daquele ambiente. E aí, né, como eu falei, dependendo de cada uma dessas representações, a gente também vai representar a nossa posição, né, a nossa estimativa ali daquela posição de diferentes formas. Então, para a gente começar a fazer a nossa localização baseada em mapa, a primeira coisa que a gente vai escolher é justamente qual que é a representação que a gente vai usar. Então, as principais representações de mapas que a gente vai ter e que a gente utiliza são os mapas contínuos, né, métricos que a gente tem ali, e também os mapas discretos, geralmente baseado na discretização aproximada, né, utilizando um grid. Muito parecido com o que a gente fez
quando a gente queria construir um mapa efetivamente. Dado essa representação, a gente pode passar para o nosso problema de localização. Então, o que a gente vai estar querendo representar aqui? Como a gente já falou, o estado de crença associado àquela configuração. E aí, quando a gente fala do estado de crença e de configuração, a gente está falando, né? A gente pode relembrar quando a gente mencionou o conceito de graus de liberdade. Então, a gente tem um robô que a gente só quer representar a posição X e Y, a gente também quer representar a orientação, a gente tem um robô que se move no espaço tridimensional, que vai ter 3 variáveis para posição e 3 variáveis para orientação. Isso tudo vai ter que ser definido. E aí, a gente pode, então, efetivamente decidir como que a gente vai fazer essa representação do estado. Se a gente for lembrar na aula passada, a nossa representação do estado, na técnica do filtro de Kalman, ela era uma gaussiana, certo? E tudo que estava envolvido ali no nosso sistema era representado por gaussianas. E o filtro de Kalman, ele justamente fazia essas operações entre essas várias variáveis aleatórias representadas por gaussianas. Só que o que a gente vai ver é que esse tipo de representação que a gente viu na aula passada é apenas uma das formas de representar o estado de crença. Então, o que a gente viu na aula passada é que a gente tinha uma única hipótese para representar a posição, né, a estimativa da posição do robô em um determinado momento. E aí, quando a gente tem uma única hipótese, no caso do filtro de Kalman, que é uma técnica de position tracking, né, que a gente viu de localização relativa, tudo que a gente vai precisar fazer é exatamente verificar como que está sendo, né, a evolução dessa nossa hipótese única. Quando a gente começa a trabalhar com mapas, a primeira grande coisa que a gente vai ver é que agora a gente vai passar a trabalhar com múltiplas hipóteses. Por quê? Quando a gente tem um mapa, e aí a gente vai estar trabalhando também novamente com o conceito de correção a partir da observação, a gente vai ver que no nosso mapa a gente vai ter várias posições que elas são muito parecidas, né? Ou seja, se o meu robô estivesse numa determinada posição, ele faria leituras muito parecidas se ele estivesse em várias posições também do meu ambiente. Isso fica muito claro quando a gente observa, por exemplo, um corredor. Se o meu robô estiver apontando para a parede do corredor, se ele estiver em qualquer posição ali do meu corredor, ele basicamente vai fazer a mesma leitura, né? Uma linha reta. Então, todas essas observações, elas vão acabar sendo correlacionadas com diferentes posições no ambiente. Então, nesse momento, a gente vai passar a ter também múltiplas hipóteses. Ou seja, tem uma chance do meu robô estar aqui, tem uma outra chance do meu robô estar aqui, nessa posição, né, com essa incerteza associada. Tem uma outra chance um pouco maior, olha, com uma incerteza um pouco menor, dele estar nessa posição. Então, a gente passa a trabalhar com múltiplas hipóteses justamente porque o nosso modelo de observação ele vai acabar estando associado, né, a várias posições dentro do nosso mapa, dentro da nossa localização ali. Então, isso aqui é uma representação considerando um mapa contínuo, mas a gente pode ter os mesmos conceitos quando a gente está falando de mapas discretizados. Então, por exemplo, se eu tiver um grid, e lembra lá do nosso occupancy grid, no caso do occupancy grid ou de um grid de maneira mais geral, a gente vai ter um conjunto de células de tamanho igual, fixo, e o que a gente vai estar fazendo, então, quando a gente tem um grid, da mesma forma como no occupancy grid, a gente tinha uma probabilidade de ocupação ou não daquela célula, quando a gente está trabalhando com o problema de localização, o que a gente vai fazer também é atribuir uma probabilidade do robô estar ou não naquela célula.
E como a gente tem múltiplas células e possivelmente múltiplas hipóteses, a gente vai ter também uma quantidade, né, diferente de probabilidade associada a cada uma daquelas células. Esse conceito um pouco mais restrito também está associado à ideia do nosso mapa topológico. Então, digamos que no mapa topológico, representado por um grafo, né? A gente tenha os vértices de A até G. E a gente tem as arestas, né, que representam a conectividade e tudo ali. No nosso mapa topológico, de maneira similar ao grid, quando a gente estiver querendo representar, né, e trabalhar com o problema de localização, a gente vai atribuir uma probabilidade àquele determinado vértice. Então, imagina que esse grafo topológico ele representaria uma casa, né, em que a gente tem quarto, sala, banheiro, cozinha. E o que a gente poderia então representar aqui é, olha, a probabilidade, né, tem uma certa probabilidade dele estar no quarto, mas tem uma probabilidade menor dele estar no banheiro, mas tem uma probabilidade maior dele estar na sala. E de maneira semelhante, né? Por exemplo, digamos que nós tenhamos 3 quartos nesse ambiente que a gente está querendo mapear e se localizar, né? Às vezes, os quartos vão ser muito parecidos, né? Eles podem ter uma cama, ter uma janela, ter um armário. Então, quando a gente aplicar o nosso modelo de observação, a gente poderia, né, efetivamente também atribuir probabilidades, né, aqui, né, ilustrando, fazendo um exemplo aqui no vértice A, C e F. Probabilidades semelhantes do robô estar em cada uma dessas diferentes posições, certo? Então essa é a ideia geral, né, de como que a gente generaliza o conceito de estado de crença. Então, o nosso problema agora, né, dado toda essa introdução de como que a gente representa o ambiente e a partir do ambiente como que a gente representa a posição do nosso robô, o que que a gente vai querer resolver na localização baseada em mapas? Primeiro, né, que a gente vai ter e que a gente vai estar considerando é que a gente tem um mapa do ambiente. Então, por exemplo, a gente tem um mapa do prédio lá na universidade, a gente tem um mapa do edifício onde o robô vai estar andando. É isso que a gente passa a considerar. E tudo que a gente vai querer fazer é justamente se localizar, né? Eu ter uma estimativa de onde o meu robô está dentro desse mapa. Como que a gente vai fazer isso? Inicialmente, a gente pode começar com o robô navegando em um determinado local conhecido, né? E como a gente viu, a gente pode abrir mão dessa premissa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Considerando que a gente tem uma boa estimativa de onde o robô está iniciando a navegação. Assim como todas as técnicas, né, que se baseiam no filtro de Bayes, a gente vai começar, né, a gente vai ter um passo ali de ação em que basicamente a gente vai estar evoluindo o nosso estado, e no nosso caso aqui o estado é a posição, é a localização do nosso robô, baseado em algum tipo de informação. No caso da localização, a gente pode evoluir o estado basicamente considerando a odometria, né? Fazendo uma estimativa de, dadas essas velocidades, eu acho que o estado evoluiu ao longo do tempo dessa determinada maneira. Só que o que a gente sabe, o que a gente já viu, é que se a gente só tiver essa parte de predição, né, em que eu faço uma estimativa de o que aconteceu com o meu robô, a incerteza, em algum momento, ela vai acabar se tornando muito grande. E aí, o que a gente faz nesse momento, né? Ou periodicamente? A gente vai realizar uma observação do ambiente, certo? A partir dessa observação do ambiente, a gente vai ter uma outra estimativa da posição do meu robô, certo? Que é diferente da estimativa que a gente fez
apenas considerando a parte de predição, né? Apenas a parte de ação. E aí o que a gente vai estar fazendo é justamente pegar essas duas estimativas diferentes e tentar combinar para a gente ter uma estimativa que vai ser um pouco mais precisa. De maneira geral, a gente pode então representar, né, o algoritmo de basicamente todos os métodos probabilísticos de localização baseado em mapas, né, em alguns grandes passos aqui, certo? O primeiro que a gente vai ver, e aí vocês podem ver também que esse diagrama ele é basicamente uma representação gráfica do teorema do filtro de Bayes, certo? Em que a gente vai ter uma etapa de predição, que geralmente, no caso aqui, né, a nossa predição, a gente pode utilizar, por exemplo, a odometria, sensores inerciais, e utilizar o mapa exatamente para eu poder falar, olha, dada essa representação do meu mapa, eu acho que que o meu estado, né, que a minha localização, que a minha posição é agora essa outra posição aqui, correto? A partir dessa posição, né, que a gente fez essa estimativa, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os sensores que estão embarcados ali no nosso robô e a gente vai tentar fazer, né, um matching entre, né, usando o modelo de observação do que eu estou vendo e onde o meu robô deveria estar no mapa para que eu fizesse exatamente aquela leitura ali, certo? Quais são as possíveis posições que teriam leituras parecidas com essa que eu fiz? Então, algumas posições vão ter uma probabilidade maior, ou seja, a chance de estar aqui realmente é muito grande. Outras vão ter uma probabilidade menor. E aí a gente vai pegar então essas duas estimativas que a gente fez, né, a partir da predição e a partir da observação, e a gente faz a fusão dessas informações ali para a gente ter uma nova estimativa mais com uma menor incerteza ali. E a ideia do problema de localização, como a gente falou na aula passada, é um problema fundamental. O meu robô, ele sempre tem que saber aonde ele está, senão a gente não consegue realizar nenhum outro tipo de tarefa. Então, esse ciclo vai ser continuamente, né, executado e a nossa posição ela vai sendo continuamente também atualizada, enquanto o nosso robô estiver andando e a gente quiser fazer, né, essa representação. O que a gente consegue ver, né, então, quando a gente está falando mais claramente dessa localização baseada em mapas, é uma separação, não necessariamente física, né, porque os sensores estão todos ali no nosso robô, mas é uma separação mais conceitual, uma separação mais lógica dos nossos sensores proprioceptivos e dos sensores estereoceptivos. E a ideia é que a gente vai usar esses dois sensores de maneira conjunta. Por quê? Durante a etapa de ação, né, de predição, em que eu faço uma estimativa de como o meu estado evoluiu, a gente vai basicamente utilizar sensores proprioceptivos, em que eu vou ter uma estimativa, né, de alguma coisa que eu estou medindo internamente ao meu sistema. E o que geralmente a gente vai ver, né, que a gente comentou na aula passada, é que durante a etapa de predição, a incerteza da estimativa geralmente vai aumentar, certo? Justamente por causa de todos aqueles problemas que a gente já mencionou quando a gente está falando da atuação do nosso robô no ambiente. Já durante a etapa de observação, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que pegar alguma informação do mundo, exatamente para eu conseguir verificar se o que eu estou vendo agora do mundo parece com o que eu deveria estar vendo, de acordo com o mapa que a gente tem. Então, durante a etapa de observação, né, ou de correção, a ideia é que a estimativa ela vai
a incerteza da estimativa ela vai diminuir, justamente porque a gente vai combinar duas informações ali. E quando a gente combina essas informações, a gente sempre vai ter uma informação que tem uma incerteza menor do que as duas informações separadamente. E aí, relembrando, da mesma forma, né, como quando a gente está falando da localização probabilística, a gente também vai utilizar o filtro de Bayes. Então, como que era o filtro de Bayes? Basicamente, a gente ainda tinha na etapa de ação, de predição, a aplicação da lei da probabilidade total, em que ela basicamente nos fala o quê? Qual que é a probabilidade de eu estar em um determinado estado, certo? Que vai ser resultado do quê? Da probabilidade de eu estar naquele estado tal que alguma coisa aconteceu e a probabilidade daquela coisa acontecer, certo? E já a parte de observação, de correção, está diretamente, né, uma aplicação direta da regra de Bayes, que é o que a gente falou, né, daquela ideia da causa e do efeito, em que no nosso caso aqui, o que a gente vai estar querendo fazer é exatamente aquilo. Olha, se eu fiz essa leitura, qual que é a posição mais provável de eu estar, né? Ou qual que é a probabilidade de todas essas posições de eu fazer aquela leitura ali, certo? É a causa e o efeito, né? O efeito é fazer uma determinada observação. E a causa, no nosso caso aqui que a gente está vendo agora, é estar em uma determinada posição do nosso ambiente. Então, a nossa etapa de ação, né, detalhando um pouco mais como que isso vai ser aplicado aqui na nossa parte de localização probabilística, especificamente considerando o uso de mapas, dado, né, uma determinada estimativa ali no tempo anterior, né, ou no tempo atual. A gente sempre vai pegar um determinado tempo e a gente vai fazer uma estimativa do tempo seguinte, né? Então pode ser t menos 1 ou t, né? E aí a gente vai sempre estar calculando no tempo seguinte. Dada essa estimativa atual e uma determinada entrada de controle, né? A gente consegue fazer uma estimativa, né? Por isso a barra em cima ali, do nosso estado de crença, que basicamente é o quê? Né? Eu fazer a integração de qual que é a probabilidade de eu estar em todos aqueles estados, né? Digamos que eu tenha múltiplas hipóteses, a probabilidade de chegar naquele determinado estado, tal que eu estava em um estado anterior, e eu apliquei uma determinada entrada de controle. E isso aqui vai ser multiplicado pela probabilidade, né, pela incerteza que eu tinha associado ao meu estado atual, né, ou ao meu estado anterior. E aí, a gente pode entender aqui, para ficar um pouco mais fácil também de representar, é que uma das formas que a gente tem de fazer o cálculo dessa probabilidade, dessa estimativa, é utilizando uma operação de convolução. Então, né, essa integral ou um somatório, né, dependendo se a gente está falando do caso contínuo ou do caso discreto, a gente pode simplesmente aplicar uma convolução dessas duas funções. O que é uma convolução? Deixei até aqui o link, né, para vocês lerem um pouco mais. Estou representando aqui a convolução por esse asterisco, né, para deixar bem claro que não é uma multiplicação. Então a gente tem diferentes formas de interpretar o que é uma convolução entre duas funções. Basicamente, as formas mais conhecidas de interpretar uma convolução é justamente uma medida de como duas funções elas têm algum tipo de overlap, algum tipo de sobreposição ali, certo? Então, a sobreposição dessas duas funções vai me dar uma terceira função. E outra forma de interpretar o que é uma convolução é também
uma maneira da gente alterar a forma de uma determinada função. Então, o que a gente está vendo aqui, né, já deve ter ficado claro, a gente está trabalhando com duas funções. E, de alguma forma, o que a convolução vai fazer é correlacionar os valores dessas duas funções para a gente ter uma outra função combinada daquelas, né? O resultado vai ser uma outra função combinada dessas duas funções ali, certo? Feito isso, segundo passo que a gente precisa fazer é corrigir, né, a partir de uma observação, a estimativa atual do nosso robô ali, né, do nosso veículo. Como a gente falou, a gente vai estar aplicando diretamente o teorema de Bayes, né, a regra de Bayes ali. Como que isso aqui vai ser transformado, então, em uma probabilidade? Basicamente, a gente vai estar fazendo uma nova estimativa da posição atual, em que essa estimativa ela é baseada na minha predição, que eu fiz anteriormente, mas multiplicado ali pelo meu modelo de observação. Então, o modelo de observação aqui, olha, é aquilo que a gente falou. Qual que é a probabilidade de fazer uma determinada leitura, sendo que eu estou numa certa posição e eu acho que o meu ambiente é desse jeito. Ou seja, a gente conhece o mapa. E o que a gente quer fazer é exatamente fazer um matching, comparar, bater, né, a leitura que eu estou fazendo agora com o meu ambiente que me foi informado inicialmente, ok? E aí, o que a gente vai estar vendo aqui é justamente, olha, eu estou calculando a probabilidade de fazer, né, aquela leitura se eu estivesse nessa posição. Só que qual que é a probabilidade de eu estar nessa posição que eu acho que eu estou? É aquela probabilidade que a gente calculou anteriormente também. Então, as coisas estão todas correlacionadas ali também. E aí aqui só chama atenção, né? A gente falou lá quando a gente introduziu o filtro de Bayes que a gente já está usando um fator de normalização basicamente para o nosso estado de crença aqui nesse caso. Quando a gente somar, né, ou fizer a integral de todos os possíveis estados nossos ali, a gente vai ter um somatório ou uma integral que soma, né, em 1, né, que é justamente, olha, a probabilidade de eu estar em qualquer um desses estados vai ser 1, né? E qualquer um desses estados é qualquer um dos estados possíveis dentro do meu ambiente, né, dentro do meu mapa ali. E aí a gente vai falar um pouquinho mais a gente vai fazer um exemplo e a gente vai aplicar esse modelo aí, esse fator de normalização também para ficar mais claro. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, ok. Aqui a gente fez basicamente uma revisão e uma introdução geral né, relembrando como que é essa parte do filtro de Bayes, especificamente aplicado no nosso contexto aqui. Então, só para ilustrar, o que a gente vai ter, né? O que a gente viu é que a ideia do mapa, a ideia da etapa de predição, da etapa de ação, é justamente que, digamos que o meu robô, no estado X0, quando tudo começou, ele tinha uma certeza quase que absoluta de onde ele estava. Por quê? A gente informa isso para o sistema. Conforme o robô vai simplesmente se locomovendo, como a gente falou, a incerteza associada àquele estado, né, a probabilidade de estar naquela determinada posição ali, ela vai aumentando. Então, como que isso é representado aqui? Conforme essa gaussiana, né, que está sendo utilizada aqui para representar o estado, ela vai ficando achatada, significa que eu tenho uma probabilidade maior de estar em mais estados ali. E aí, na nossa etapa de correção, o que a gente vai fazer? Digamos que eu tenho aquela estimativa inicial, certo? Que era aquela estimativa x3 ali, correto?
E aí o meu robô, nessa posição que eu acho que ele está, ele fez uma certa observação de alguma coisa no ambiente que ele sabe onde que aquela coisa deveria estar no ambiente. Lembra que a gente assume que a gente tem um mapa. A partir dessa observação, o que que ele fala? Olha, eu fiz uma leitura aqui e para eu fazer essa leitura com essa distância, eu acho, na verdade, que o meu robô tinha que estar aqui nessa posição em vermelho, certo? Só que, assim como a odometria tem uma incerteza, as nossas observações, elas também têm uma incerteza. E aí o que a gente vai fazer no final da história é exatamente combinar, né, a estimativa obtida a partir da ação e a estimativa obtida a partir da observação, para a gente ter essa estimativa combinada. E como a gente falou, a combinação dessas estimativas sempre vai ter uma incerteza menor do que as estimativas individuais. E aí, uma das coisas que a gente falou lá no início é: será que eu preciso que a minha posição inicial seja conhecida ou seja informada? E aí a resposta é não. Como a gente falou, quando a gente está considerando uma localização baseada em mapas, a gente pode começar o processo de navegação sem nenhum tipo de localização informada. Só que qual que é o problema disso? Como a gente viu, a gente vai fazendo predição, correção, predição, correção. Se eu não começo com nenhum tipo de estimativa para minha possível posição, o que, que vai acontecer? Eu vou começar sem ter nenhum indício forte de onde eu estou. Então, vai gastar um determinado tempo até que eu tenha uma certeza um pouco maior de onde eu estou, que me permita, por exemplo, a tomar determinadas decisões ali. Essa ideia de você ter uma localização inicial fornecida ou não está diretamente associada com um problema na robótica que é conhecido ali como o problema do robô sequestrado. O que é o problema do robô sequestrado? Ele está diretamente associado à possibilidade de falha dos seus sensores estereoceptivos, por exemplo. Então, a ideia do robô sequestrado é justamente o quê? Vocês viram que a gente vai fazendo uma leitura que ela é quase que sequencial, né? Seja na parte da predição ou seja na parte da correção. Né? A gente sabe mais ou menos onde o meu robô deveria ir e o que eu deveria fazer ali, né? Ou observar, melhor dizendo. No caso do robô sequestrado, imagina que por alguma razão você não consegue mais fazer a etapa de observação, né? Pô, o sensor falhou, o ambiente não está sendo mais possível fazer nenhum tipo de medição. Então, no robô sequestrado, a ideia é: o seu robô, ele acha que ele está num determinado lugar, só que quando ele acorda, né? Então, digamos, o seu robô ele estava achando que ele estava aqui. Ele está fazendo as predições considerando que ele estava nessa posição. Só que em algum momento, alguma coisa aconteceu e o seu robô, ele foi teletransportado, né? Ele acha que ele foi teletransportado aqui para essa outra região, certo? Dependendo do tipo de técnica que você está utilizando, o seu robô ele não vai conseguir se recuperar desse tipo de problema. Ou seja, se você não for fazendo correção, né, predição e correção sequencial ali, né, basicamente continuamente, vamos dizer assim, a sua estimativa ela vai ser perdida e você nunca mais vai conseguir se recuperar desse problema. Já quando a gente está falando de localização baseada em mapas, geralmente as nossas técnicas elas vão ser robustas o suficientes para esses erros críticos, né? Em que, por exemplo, você pode pegar o seu robô e levar para uma outra posição, que em algum momento, a partir das leituras, né, das
das etapas de ação e de observação. O seu robô, né, a ideia é que, novamente, as posições, né, ou as hipóteses de maior probabilidade, você vai convergir, né, para aquelas posições mais próximas de onde o robô efetivamente está. Mas é claro que, de novo, essa convergência, esse período de convergência, isso toma tempo. E isso vai depender muito do ambiente. Quanto mais ambíguo for o seu ambiente, ou seja, quanto menos informação ele me dá para eu conseguir diferenciar onde o meu robô está efetivamente ou não, mais tempo vai demorar para a gente fazer essa localização. Ok? Então, essa é a visão geral de localização dos passos fundamentais e básicos de uma localização baseada em mapa. Na aula de hoje, a gente está falando especificamente sobre um tipo de localização que é conhecido como localização de Markov. Na localização de Markov, assim como no filtro de Kalman, é uma aplicação direta do filtro de Bayes, onde a gente vai usar sensores proprioceptivos para fazer a nossa predição e os sensores esteroceptivos para fazer a correção. E nesse caso da correção, diferente do que a gente viu no filtro de Kalman, vocês viram ali que na nossa equação a gente tem o mapa agora fazendo parte da nossa equação, justamente porque a gente vai tentar fazer, né, bater a leitura com a possível leitura que eu faria, considerando aquele ambiente que eu acho que eu conheço. A partir do próprio nome, né, e assim como toda a ideia do filtro de Bayes, a gente está fortemente baseado na propriedade de Markov. O que era a propriedade de Markov que a gente falou? Ela tem tudo a ver com o conceito de memória markoviana, que é o quê? Eu não preciso, para eu calcular o meu estado seguinte, posterior, de toda a informação do passado. Eu só preciso da informação do presente. Por quê? O meu estado atual, ele já incorpora tudo que ele viu, né? Todas as probabilidades que foram sendo calculadas ali no passado, certo? Então, tá tudo ali já parte do meu estado atual. E de maneira semelhante, né? As minhas observações futuras, elas não dependem de onde o meu robô passou, mas elas vão depender de onde o meu robô está naquele momento que ele fez a leitura, certo? Então, isso aqui, só relembrando, tem relação com aquele modelo gráfico probabilístico que a gente viu das dependências entre as diferentes variáveis aleatórias. No nosso caso específico da localização de Markov, geralmente a gente vai estar trabalhando com uma representação discreta do ambiente. Então, apesar de, quando a gente fala localização de Markov, a gente está falando de uma técnica aplicada primeiramente, né, num contexto contínuo. Geralmente, quando a gente vai efetivamente aplicar, a gente vai utilizar uma representação discreta do ambiente no caso da localização de Markov. E aí, como a gente falou, representação discreta pode ser tanto um grid, que a gente vai estar vendo aqui alguns exemplos, como sendo um mapa topológico, certo? Desde que essas posições, né, essas células ali, esses vértices que a gente vai ter, elas tenham efetivamente relação com todas as possíveis posições do robô naquele nosso ambiente ali, certo? Então, como a gente falou, a ideia aqui vai ser muito parecida com o Occupancy Grid, só que a diferença agora é que cada célula possui uma probabilidade do robô estar naquela célula e não mais de estar ocupada, correto? E se eu tenho várias células e várias probabilidades ali, significa também que eu vou ter várias possíveis hipóteses do meu robô estar naquela nossa representação.
E aí, a cada interação, a gente vai efetivamente atualizar todas, né, as probabilidades de todas as células ali, dependendo de onde eu acho que o meu robô pode ou não estar efetivamente. Porque, como a gente falou, em um ambiente que é muito ambíguo, às vezes eu posso fazer uma determinada leitura numa certa posição, mas que ela vai estar muito parecida com a leitura que o meu robô faria se ele estivesse numa outra posição do meu ambiente. Então, por isso que a gente sempre vai atualizar o nosso mapa por completo, o que pode acabar sendo ineficiente às vezes também. E aí, né, só para a gente exemplificar, como eu falei, a gente vai ter que, quando a gente fala do nosso grid, né, do mapa topológico, a gente tem que saber o que a gente está querendo representar. Então, se eu quiser representar apenas uma posição XY, a gente pode ter uma célula normal, né, um grid ali, uma matriz bidimensional, e a gente vai poder falar que, ó, eu acho que o meu robô está nessa célula que é relacionada àquela regiãozinha do ambiente. Mas se a gente passa agora também a querer considerar, por exemplo, a orientação do meu robô nesse ambiente, a gente vai ter que ter uma matriz, né? Um grid tridimensional. Justamente porque, para cada possível regiãozinha daquele ambiente agora onde o robô pode estar, no outro eixo, ele vai estar associado a uma possível orientação. E aí, como a gente já falou lá atrás, né, quando a gente está trabalhando com essas representações discretizadas, a gente tem várias limitações e a gente pode ter um custo computacional muito alto, certo? Mas aqui é uma das formas mais simplificadas que a gente pode ter para fazer essa localização baseada em mapas, ok? E aí aqui a gente tem o algoritmo da localização de Markov. Como eu falei, o algoritmo genérico, mais geral da localização de Markov é uma aplicação direta do filtro de Bayes, certo? Em que a gente faz a etapa de predição e a gente faz a nossa etapa de correção. E aqui, no caso, está considerando até o caso contínuo. Mas, geralmente, né, a localização de Markov, ela também é conhecida como Grid Localization. Por quê? A gente, na maioria das vezes, não é obrigatório, mas é o que a maioria das pessoas faz, vai aplicar a localização de Markov em um grid. E aí, quando a gente está trabalhando então com um grid, a gente vai para todos os possíveis estados, né, para todas as células que eu tenho do da minha representação discretizada ali, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o modelo de movimento, né, o modelo de ação ali que a gente vai ter, e a gente vai corrigir a partir do modelo de medição, do modelo de observação. Ok? E aí a gente vê que é extremamente simplificado para gente aplicando isso aí. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Um exemplo para a gente entender então como que essas coisas se relacionam. Então a gente viu que essa técnica ela não introduz nenhum tipo de conceito novo, mas ela só aplica o filtro de Bayes de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente veio vendo até o momento. Para a gente começar, vamos considerar, né, que a gente tem um problema em que um robô ele se movimenta sobre um trilho. Então a gente sempre começa com um caso unidimensional para facilitar as coisas, né? Então a gente tem um robô que ele está andando sobre um determinado trilho ali e a configuração do meu robô ela é apenas um único valor escalar, certo? Ou seja, o meu robô ele pode estar ali em uma certa distância dentro daquele trilho, dentro daquela
aquele lugar que ele consegue andar ali, certo? Como que a gente poderia, então, representar o mapa, né, nesse exemplo? Como a gente falou, a gente vai estar trabalhando com um ambiente discretizado. Então, a gente não precisa de uma matriz aqui, né? Justamente porque a gente tem uma única dimensão. Então, o nosso ambiente, o nosso mapa, né, ou mais simplificado ainda, a representação da nossa localização, ela vai ser feita baseada num vetor. E aí aqui a gente vai considerar um caso simples em que o meu ambiente, eu sei que ele tem, por exemplo, 10 metros ali, unicamente, né, o trilho que o meu robô vai estar andando, e a gente fez uma discretização aqui em 10 células. Ou seja, cada pedacinho desse aqui, né, representa uma regiãozinha de 1 metro naquela posição. Então, estou falando de 10 metros só para simplificar, correto? Mas é uma única dimensão e a gente quer localizar o nosso robô nesse ambiente aqui. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma estimativa inicial da possível posição do nosso robô. Então, ó, é o belief, né, o estado de crença ali no x0, o caso inicial. A gente não tem certeza absoluta de onde que o robô está. Então, a gente vai começar com uma distribuição uniforme ali entre as 4 primeiras células da minha representação, do meu ambiente. Ou seja, tem a mesma probabilidade do robô estar em qualquer uma dessas posições aqui. E aí, né, os elementos aqui, como a gente está vendo, né, eles estão normalizados para a soma ser sempre 1, ok? No caso aqui, como a gente já começou simples, né, então o 1, né, uniformemente distribuído entre 4, daria o 0,25 ali que a gente já tem. Segundo passo que a gente precisa fazer é aplicar o nosso modelo de transição, né? Fazer uma ação do nosso robô ali. Como que a gente vai fazer essa movimentação? A gente precisa ter primeiro um modelo do erro da odometria. Então, isso aqui, como eu falei na última aula, é um modelo que você efetivamente representa a incerteza associada à movimentação do seu robô. Se você usar robôs diferentes, você vai ter modelos que são diferentes. Isso aqui é extremamente dependente do seu sistema. Você tem que fazer o ajuste de quão representativo esse modelo é para o seu sistema. A gente tem um modelo, então, aqui para o nosso caso, que basicamente é o quê? Olha, quando eu mando o meu robô andar, fazer alguma coisa, né? Existe uma chance de 50% em que esse robô ele vai se deslocar 2 ou 3 células para frente. E aí aqui a gente está considerando uma entrada de controle U1 qualquer ali, né? Eu mandei uma certa velocidade ali. E aí se eu mando essa certa velocidade, pelo meu modelo, eu sei que eu tenho 50% de chance de andar 2 ou 3 células para frente. Dado isso aqui e a nossa estimativa inicial, eu quero saber então, olha, eu mandei essa entrada de controle, onde o meu robô foi parar efetivamente, né? Como é que a gente vai fazer esse cálculo da crença? A gente viu, a gente vai aplicar a lei da probabilidade total, que basicamente pode ser representada ou calculada também a partir de uma convolução entre as diferentes funções que a gente está trabalhando ali, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente quer fazer a convolução da probabilidade de eu estar agora num determinado estado x1, dado que eu dava num certo estado x0 anterior, certo? E eu tinha uma determinada crença de estar naquele x0 ali. O que a gente sabe é eu tinha quantas opções de estar em diferentes x0s inicialmente? Então, a gente tinha 4 opções,
que era, eu podia estar na célula 0, 1, 2 ou 3, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a probabilidade, né, combinada, o somatório, da probabilidade de estar em cada um desses estados anteriores, multiplicado pela probabilidade que eu tinha de estar naquele estado anterior, correto? Então, se a gente for expandir esse nosso somatório ali, né? O que a gente tem é exatamente algo parecido assim, olha. Qual que é a probabilidade de eu chegar no estado X1, que é na célula 2? Eu só consigo estar aqui se a minha probabilidade inicial era que eu estava na célula 0 e eu multipliquei ali, né? E eu tive uma ação que resultou em dois movimentos ali. Qual que é a probabilidade do meu estado final ser 3? Olha, é a probabilidade de eu estava no 0 e eu desloquei 3, ou eu estava no 1 e desloquei 2. E a gente faz isso para todos os nossos possíveis estados ali, correto? Então, o que é isso aqui novamente? É a convolução entre essas duas funções. A função do belief inicial multiplicado pelo meu modelo de transição. E aí a gente vai ter aquilo ali, né, ao final. Como que a gente pode fazer isso em forma de código, né? Então vamos ver aqui o início da nossa implementação para esse exato exemplo ali. Basicamente aqui, estou criando um vetor para os meus estados, que vão ser 10, que vão ter 10 posições ali, correto? E aí, primeiramente, eu estou inicializando aquele vetor, todo mundo com 0. Em seguida, como a gente viu no nosso caso, eu tenho uma distribuição uniforme entre as células 0 e 3, que é de 0,25. E aí eu posso simplesmente plotar e a gente tem exatamente aquilo que a gente viu inicialmente ali. Como que eu vou representar o meu modelo de transição? É uma outra função. Então eu tenho um VTrans aqui, que é para representar o meu modelo de transição, e de acordo com o modelo que a gente está usando, a gente tem ali que entre a célula 2 e 3, lembrando que aqui é sempre 1 a menos, né? A gente tem uma probabilidade de 50% de fazer aquele deslocamento, que está ali, ok? E aqui embaixo estou só fazendo o plot novamente. Como que a gente faz a convolução disso? Por exemplo, usando Python. Muito simples, olha. A minha predição, né, o meu estado de crença, que é uma predição, ela vai ser simplesmente a convolução, que já é uma função própria, por exemplo, do NumPy, que a gente pode utilizar, do meu belief anterior, que é exatamente isso aqui, olha, do meu belief anterior, a convolução disso com o meu modelo de transição. Então, é a convolução daquilo ali, que é isso aqui de cima, certo? Com o meu modelo de transição, que é isso aqui embaixo. E aqui eu só estou pegando as 10 primeiras posições, porque quando a gente faz essa convolução, ele vai acabar propagando mais coisas ali. E aí, de novo, vocês podem ler um pouco mais sobre convolução depois para aprender um pouco mais. E olha só o que a gente tem. Um modelo, né, um resultado ali dessa convolução daqueles dois vetores, que é exatamente o que a gente viu quando a gente faz todo esse cálculo aqui da lei da probabilidade total, ok? Então a gente alcançou esse tipo de resultado aqui. O segundo passo que a gente precisa fazer é o modelo de observação. Então, nosso modelo de observação, ele está diretamente relacionado a essa incerteza associada ao sensor, certo? Digamos que de maneira muito semelhante ao que a gente usou no filtro de Kalman, a gente tem um laser, um sonar, um rádio, alguma coisa que consegue medir a distância do meu robô para a posição inicial, certo?
para a origem lá do trilho, de onde ele começou a andar. No nosso caso aqui, pelo nosso modelo de observação, a gente sabe que, olha, eu tenho 50% de chance de estar ou na célula 5 ou na célula 6, correto? Pelo nosso modelo de observação. E aí, o que a gente faz? No finalmente, né? A estimativa ao final vai ser exatamente obtida ali pela multiplicação dessa probabilidade que é baseada na observação e da estimativa que eu fiz anteriormente ali, certo? Então, a gente está pegando a probabilidade de, olha, para eu fazer essa leitura que eu fiz, eu tinha que estar onde? Olha, ou você tinha que estar aqui na 5, ou você tinha que estar aqui na célula 6. Multiplicado por, tá, mas onde que eu tô? Olha, você acha que você está num monte de lugarzinho aqui. Combinando essas duas coisas, a gente chega ali naquela nova probabilidade, ok? E aí, vou falar rapidinho aqui, ó, para vocês. Tem aqui o vetor que vai representar o modelo de observação, que é exatamente 50% no 5 e 50% na posição 6. Como que a gente faz a etapa de correção? Basicamente multiplica a observação pela predição, certo? E aí, por que a gente vai usar aquele fator de normalização? Porque se eu não fizer essa multiplicação, olha só, eu vou ter uns resultadinhos ali que vão ser duas probabilidades muito baixinhas. Justamente porque a gente veio diluindo essa probabilidade ali ao longo dos cálculos, ok? Então, se eu só usar essa multiplicação direta, a gente acaba, né, diluindo muito a probabilidade. Como que a gente resolve? Usando aquele fator de normalização que a gente falou lá atrás, o eta. Como que eu calculo o eta? É um fator bem simples de normalização, olha, é 1 dividido pelo somatório que eu tinha ali inicialmente, ok? E aí a gente vai multiplicar esse fator de normalização pelo eta, pelo belief que a gente tinha anteriormente. E aí a gente passa a ter aquele fatorzinho ali minimizado, normalizado, ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Esse valorzinho aqui anterior, olha só, ele era 0,125. E esse outro aqui era ainda menor, era metade de 0,125. Era 0,0625. E aí, depois que eu normalizei, eu tenho agora, né, 67% basicamente de chance de estar aqui, e eu tenho 33% de chance aproximadamente de estar naquela outra posição ali, ok? Que é o nosso fator normalizado. Ficou alguma dúvida, gente? Deu para entender esse exemplo? Deu para entender, só que tem que praticar. Exatamente. Principal coisa que eu reforço aqui, leiam um pouco mais sobre modelo de ação, de transição e o modelo de observação, modelo do sensor ali. Mas no final da história, como vocês viram, são cálculos extremamente simples, desde que você saiba o seu modelo de transição, certo? E o seu modelo de observação. Você simplesmente faz a convolução e uma multiplicação ali, e a gente tem, correto? Para a gente ilustrar, né, apresentar um outro exemplo aqui, né, um pouco mais ilustrativo graficamente, né? De novo, imagina que o seu robô ele está andando num corredor, certo? É um corredor reto, seu robô só anda para frente ou para trás ali. E ele tem um sensor, né, alguma forma de identificar o que tem uma porta, que ele está vendo uma porta ou se ele está vendo uma parede, ok? Como que a gente poderia aplicar a localização de Markov aqui?
Então, só para dar um outro exemplo, nesse caso, a gente não quer dar nenhuma estimativa da posição inicial do robô. Então, a gente começa com todos os estados discretizados, a gente tem uma representação discreta aqui, e todos eles possuem uma probabilidade igual do robô estar em qualquer uma delas ali. Geralmente, quando a gente começa sem uma posição inicial fornecida, o que a gente faz? A gente não aplica a ação primeiro. Porque se eu aplicar a ação aqui, vai dar no mesmo, né? Assim, vai ser um deslocamento igual para todo mundo ali, né? O que a gente vai fazer? Geralmente a gente faz uma leitura inicial. Nesse caso, a primeira leitura do robô falou que, olha, as únicas leituras, né? O sensor dele só retorna porta ou parede. Esse é o sensor dele ali, né? Como que a gente traduz, né, esse tipo de leitura para um modelo de observação? É isso aqui, olha. Isso aqui representa a distribuição de probabilidade de fazer uma certa leitura, que no nosso caso aqui é porta. Qual que é a probabilidade de eu ler porta se eu tiver nesse estado aqui? Olha, é pequena, porque não tem porta aqui. Mas não é zero, porque o meu sensor pode errar. Qual que é a probabilidade de eu fazer uma leitura de porta se eu tiver nesse estado aqui, ó, nessa posição que o robô está aqui? É alta, mas não é 1, porque o meu sensor pode errar. Da mesma forma, se o meu robô estiver nesse estado aqui, X, eu também tenho a mesma probabilidade de fazer uma leitura de porta do que se eu tivesse aqui. E da mesma forma, aqui atrás, certo? Como que a gente faz essa atualização? A gente acabou de ver. A gente vai multiplicar ali esse cara pela minha estimativa inicial. E o que vai acontecer? Essas células que estão próximas, né, ali de onde tem maior probabilidade daquela leitura ter sido feita, elas vão aumentar um pouquinho a chance de efetivamente o meu robô estar ali. Feito isso, a gente pode então fazer, né, aplicar o nosso modelo de transição a partir de uma certa entrada ali qualquer. E aí, quando a gente aplica o modelo de transição, a gente mencionou isso na aula passada, a minha estimativa, ela é deslocada, justamente porque a gente está vendo, olha, se o meu robô estava nessa célula aqui e eu mandei dar uma velocidade, ele foi parar onde? Se ele tivesse nessa, se ele tivesse nessa, se ele tivesse nessa. É isso que a gente faz com todas as células. Por isso que elas são todas, né, os estados de crença em cada uma das células é deslocado. E é achatado, por quê? Né, quando eu falo achatado, é a probabilidade de estar naquela célula ali, ela é diluída justamente porque a ação introduz incerteza no nosso sistema. O que a gente faz novamente? Faz uma nova leitura. Então tem uma nova leitura, o meu robô detectou uma nova porta, a gente já viu, olha, o modelo de observação, ele não muda, gente. O modelo de transição, ele não muda. São coisas definidas a priori. Você foi lá e caracterizou, fez uma caracterização do seu sensor, você fez uma caracterização do movimento do seu robô. E acabou. Você vai usar aquilo ali durante toda a sua navegação. Pode falar, Alisson. Rapidinho. Então, o P de Z dado X ali vai ser sempre a mesma coisa quando o robô vê uma porta? Exatamente. O modelo de observação aqui, para esse sensor que está aqui, ele só identifica porta. Eu estou vendo porta? Sim ou não? Sim. É isso que seria esse sensor que o robô tem. Ok? Então, o modelo de observação, o que ele me fala é exatamente isso. Olha, qual que é a probabilidade de fazer uma leitura porta estando aqui? É alta. Mas qual que é a probabilidade de fazer uma leitura porta estando aqui? É baixa. Ok? Isso aqui não muda, porque o sensor continua sendo o mesmo. Certo? Calma aí, rapidinho. Então, uma outra dúvida rápida aqui. Você está mostrando uma timeline completa, né? Não, isso aqui não. Isso aqui é um instante de tempo.
Isso é ele mediu as 3 portas, aí que tá, Não. confundi um pouquinho, desculpa. Isso aqui não é a medição, isso aqui é o modelo de observação. Sim. O modelo de observação é uma distribuição de probabilidade de fazer aquela leitura. Ficou claro? Não é a leitura em si. Tá. Entendeu? Então, o modelo, tanto de observação quanto de ação, são distribuições de probabilidade. O que ele aqui está falando? Olha, qual que é a distribuição de probabilidade associado a todos os meus estados de eu ler uma porta? É isso que é Agora entendi. a leitura que o robô faz. Entendi. Então é isso aqui. Eu li uma porta? Li. Então, olha, significa que eu estou perto de uma dessas coisas aqui. Certo? É isso que faz o nosso modelo de observação. Ficou claro agora? Eu acho que sim. É por isso que você tem o mapa. Você assumiu que você tem o mapa. Porque você vai Exatamente. fazer essa distribuição baseando-se nesse mapa. Exato. Então, Ok. o meu modelo, a gente não precisa ter essa representação inteira, né, efetivamente como está desenhado aqui. Mas o que a gente precisa ter é uma forma de estimar isso durante a navegação. Entendi. Certo? Agora eu entendi. É isso que é o que a gente faz, né? Aqui só está ilustrado graficamente porque é mais fácil de ler. Mas assim, a saída do seu método modelo de observação é uma distribuição de probabilidade ali. Certo? Beleza, perfeito. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, em que a gente vai pegar o nosso modelo de observação que a gente viu e a gente vai bater ali com o que a gente acabou de estimar anteriormente. E aí a gente vê, olha, que aqui atrás quase não tinha probabilidade nenhuma de estar ali. Olha, os 3 morrinhos estavam para frente. Só que quando eu faço essa leitura, eu tenho chance de estar aqui um pouquinho. Então, olha só, nasceu um outro morrinho aqui. Da mesma forma, nasceu um outro morrinho aqui, olha. Só que agora eu tenho um morrão aqui. Por quê? A probabilidade de estar aqui nessa região ficou muito maior do que a probabilidade de estar nessas outras regiões. O que não significa que não tem chance de eu estar nessas outras regiões. Tem chance sim. E é por isso que a gente vai continuamente fazendo essas estimativas. Por quê? O movimento do robô vai continuar, você vai continuar fazendo ação, e predição e correção, e em um determinado momento você vai ter, né, uma convergência maior exatamente para a região onde tem maior probabilidade do seu robô estar, ok? Mas a gente continua vendo, olha, que nesse caso, quando a gente está considerando um mapa, a gente está trabalhando com múltiplas hipóteses. Ok, gente? De maneira semelhante, né? Mostrei 2 exemplos aqui em uma dimensão. A gente também pode fazer, aplicar o mesmo conceito em 2 dimensões, em 3 dimensões, em quantas dimensões a gente quiser. O que a gente vai ter e que a gente tem que tomar cuidado é que, novamente, relembrando aquela discussão que a gente teve quando a gente falou sobre a utilização de mapas discretos, de grids, né? Que vão ficando mais complexos. Então, olha, digamos que essa aqui foi uma primeira leitura que o nosso robô fez. Então, olha, como são leituras e o ambiente não tem muita informação diferente por enquanto, ele acha que ele está em vários lugares. Olha, é um monte de pixel aqui, né? Que é uma resolução bem pequenininha. Então a gente tem um monte de pixels aqui e o robô, olha só, ele tem probabilidade de estar em todos esses lugares aqui, né? Algumas têm maior probabilidade, outras têm menor, né? De acordo com a cor ali. O robô começou a andar. Olha só, ele fez outra leitura aqui agora, né? Depois que ele andou. E aí a gente vê que, olha, algumas regiões foram praticamente para zero. Olha, não tem mais chance do meu robô estar aqui para fazer esse tipo de leitura. Algumas começaram a aumentar, né? Aumentaram ainda mais.
e outras ainda estão ali intermediário. E aí, conforme o seu robô vai andando, a ideia é que você vai navegar até você efetivamente, digamos, praticamente convergir para a região onde as células têm maior probabilidade de representar efetivamente a posição do robô. E finalmente também, né, a gente também pode aplicar esses tipos de conceito, como a gente falou, né, da ideia da localização de Markov, para qualquer tipo de representação discreta do nosso ambiente. Por exemplo, usando mapas topológicos. Então, se eu tiver uma representação que é um grafo, né, o que a gente vai poder fazer aqui é justamente, olha, a probabilidade, depois que eu fiz aqui, né, comecei a navegar e fiz a observação e tudo, né, como se aquele exemplo que a gente viu anteriormente fosse representado agora por um grafo, né, em que o grafo só me fala, lembra que um mapa topológico ele me dá posições importantes. As únicas posições importantes que me interessam aqui é o robô estar na frente de uma porta. Então, o que a gente vai fazer? Aumentar ou diminuir a probabilidade associada a esses diferentes estados que a gente tem aqui. Isso pode ser um grafo assim, né, do jeito que a gente conhece, como pode ser uma discretização mais com uma resolução um pouco maior, digamos assim, né, ou menor, dependendo de como você vê ali. Então, na verdade, as suas células podem ser células bem grandes, né? E aí você vai estar trabalhando basicamente em o robô está aqui nessa região, que é entrada do corredor, meio do corredor, na frente da porta, né? Você não precisa ter uma discretização métrica pequenininha, né? De cada célula vale meio metro, vale 10 centímetros. Você tem algo que é mais conceitual, né? Meio do corredor, início do corredor, entrada do interseção com outro corredor, né? E aí você vai trabalhando com as probabilidades também em cada uma dessas regiões aqui. E aí, para a gente concluir, a gente pode fazer uma comparação com a técnica que a gente discutiu na aula passada. As principais diferenças que a gente tem, então, entre a localização de Markov e a localização, né, a partir do filtro de Kalman. Quando a gente está falando da localização de Markov e das técnicas baseadas em mapas em geral, a gente vai ter múltiplas estimativas da posição, enquanto o Kalman, a gente está simplesmente atualizando uma única estimativa ao longo do tempo. A posição inicial, ela pode ser desconhecida, mas geralmente a gente vai optar por dar uma informação, porque isso ajuda já na convergência da localização inicialmente. Já no caso do Kalman, a gente não tem essa opção. Se a gente não der uma posição inicial, a gente não consegue fazer nada, certo? Porque a gente precisa dessa estimativa única para poder ir atualizando ali. Como a gente viu nos últimos exemplos, mesmo que eu tenha posições muito ambíguas, parecidas no nosso ambiente, a gente pode conseguir se recuperar, desde que em algum momento eu consiga desambiguar as minhas informações. Ou seja, eu enxergue alguma coisa que eu só enxergaria se eu estivesse em uma determinada posição do ambiente. Já no caso do filtro de Kalman, se a incerteza for aumentando muito, por exemplo, no caso do robô sequestrado, a gente pode efetivamente divergir e nunca mais conseguir recuperar a posição inicial ali, certo? No caso de Markov, como eu falei, apesar da técnica geral ser para o caso contínuo, na maioria das vezes, quando a gente fala de localização de Markov, a gente está considerando uma representação discreta do ambiente. O que é um problema, como a gente já falou, né? Seja para armazenamento ou seja para processamento. Já no caso do filtro de Kalman, né, uma das coisas boas é que a gente sempre vai estar trabalhando ali com gaussianas. Já no caso de Markov, como a gente viu, a gente pode ter qualquer tipo de distribuição não paramétrica. Não precisa seguir uma gaussiana, não. Pode ser qualquer coisa ali. E no caso do Kalman, a gente está trabalhando com gaussianas e é um custo computacional muito baixo, porque basicamente a gente tem
multiplicação de matrizes ali, né, operações com matrizes. Então, a localização de Markov é uma localização global, baseada em mapas, né? É uma aplicação do filtro de Bayes direta e é uma das técnicas mais básicas que a gente tem. Assim como a gente falou do Occupancy Grid, era uma técnica básica baseada em grid para a gente construir um mapa do ambiente. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é justamente, como a gente falou, qual que é a resolução que eu vou usar, certo? Se a gente tiver células muito grandes, pode não ser tão representativo do ambiente. Se a gente tiver células muito pequenas, pode ser um problema para armazenamento e processamento, né? Então, um ambiente pequeno aqui, ó, de 30 por 30 metros, com células de 10 centímetros, a gente vai ter 30 milhões de células. E como a gente falou, a gente precisa atualizar todas as células a todo instante, justamente porque, pelo modelo de observação, a distribuição de probabilidade ela pode aumentar em diferentes posições do meu ambiente. Uma possível alternativa, como a gente já discutiu, é utilizar soluções que não são baseadas em células para representar todos os nossos estados. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir para técnicas que são baseadas em amostragem. Então, ao invés da gente dividir todo o nosso estado em possíveis posições, em células ali, a gente vai ter um subespaço amostral e a gente vai estar trabalhando em cima desse subespaço do meu ambiente como um todo, esperando que essa amostragem que a gente faz ali, ela vai ser representativa do nosso ambiente como um todo ali.